Bom, agora vamos fazer a volta, né, do Teorema 1. Então, agora aqui a volta. Vamos interpretar aqui no enunciado quais são a hipótese e tese na volta. Olha só, reciprocamente, aqui seria a volta. Se alfa é paralelo a duas retas concorrentes contidas em beta, então alfa e beta são paralelos. Então a ideia seria essa aqui, né? Se alfa é paralelo, eu vou pegar duas retas concorrentes, aqui R e S. Então eu vou chamar elas de RS, né? No enunciado, no desenvolvimento da demonstração. Então se alfa é paralelo a duas retas concorrentes contidas em beta, vamos supor que elas são concorrentes num ponto A, a gente já dá nome para esse ponto. Então, alfa e beta são paralelos. A tese é mostrar que alfa e beta são dois planos paralelos. Então, por hipótese, a gente tem que o plano alfa é paralelo a essas duas retas RS e elas estão contidas em beta. Então, vamos escrever aqui, ó, sejam duas retas RS, R e S, contidas em beta, certo? Concorrentes em A, tais que alfa é paralelo às duas, né? Então, tais que R é paralelo a alfa e S também é paralelo a alfa. Então, essa é a nossa hipótese, né? Alfa é paralelo a duas retas concorrentes contidas em beta. Só escrevi de outra forma aqui. Isso que a gente tem por hipótese. Todas essas condições. O ponto de interseção delas vai ser o ponto A. No caso, elas são concorrentes. O que a gente precisa mostrar aqui é que alfa é paralelo a beta, certo? Como a gente viu, existem três possibilidades, né? Eles são coincidentes, paralelos ou transversais. Agora, o que a gente quer mostrar é que eles são paralelos, né? Os planos alfa e beta são paralelos. Então, a gente vai eliminando possibilidades, né, nessa demonstração. De início, a gente já vai provar que isso aqui não pode ocorrer. Esses planos não podem ser coincidentes. Esses planos necessariamente são distintos, certo? Eliminando essa possibilidade, só vai sobrar as duas. E aí, sobrando essas duas, a gente vai fazer por contradição. Só pode ocorrer uma das duas. A gente vai supor que eles são transversais e vai cair numa contradição. Logo, eles vão ser paralelos, beleza? A estrutura lógica da demonstração vai ser essa. Então, inicialmente, a gente prova que necessariamente eles são distintos. Vamos afirmar aqui, aí eu justifico, isso sai de maneira simples. Temos que, olha só, os planos alfa e beta são distintos, pois, como a gente mostra que dois conjuntos são distintos, basta mostrar que existe um ponto pertencente a um conjunto e não pertencente ao outro, né? Porque dois conjuntos coincidentes, né, ou iguais, todos os pontos são comuns a um e ao outro. Então, pois, quem seria um ponto aqui que está num plano e não está no outro, para garantir que são distintos? O ponto A, né? Olha só, o ponto A, ele pertence a R e pertence a S, logo pertence a beta. Então, pois, A pertence a beta, certo? Mas esse ponto A não pertence a alfa. Por que A não pertence a alfa? Porque o A, ele pertence a R, certo? Ou S, tanto faz, e R ou S são paralelos a alfa, logo é um ponto que não está em alfa, o A não está em alfa por causa desses paralelismos, ele está aqui em cima, certo? Então A pertence a beta e não pertence a alfa, logo os planos são distintos. Desse modo, a gente só teria duas possibilidades de posição relativa, ou esses planos são paralelos, ou eles são transversais. O que a gente quer mostrar é que eles são paralelos, então afirmamos que alfa e beta são paralelos. É isso que a gente quer provar, certo? Bom, a afirmação é essa, só que eu vou fazer isso por contradição, né? Eu vou supor o contrário disso. Como ou eles são paralelos ou eles são transversais, para mostrar que são paralelos, eu vou supor por contradição que eles são transversais. E aí eu vou cair em algum ponto de contradição no desenvolvimento, aí necessariamente eles vão ser paralelos, certo? Então, de fato, vamos começar a provar isso aqui por contradição. De fato, suponhamos que esses planos são transversais. A contradição vai nascer daqui. Suponhamos que
os planos alfa e beta são transversais. Dois planos são transversais quando a interseção vai dar uma reta, certo? Então eu já vou escrever dessa forma. Suponhamos que alfa e beta são transversais, ou seja, que a interseção deles vai dar uma reta que eu chamo de T. Então esse aqui seria o caso transversais. Ou secantes, né? Esse livro usa a expressão secantes. Eu prefiro usar transversais, mas são sinônimos aqui, certo? Pronto. A contradição vai nascer daqui. Agora vamos desenvolver essas hipóteses, as informações que a gente tem aqui, para poder cair em alguma contradição. Geralmente é contradição com teoria, teoremas, definições, unicidade, alguma coisa desse tipo. Então bora lá. Como a gente pode cair em contradição aqui? Vamos trabalhar com interseção de conjuntos. Primeira coisa, essa manipulação aqui tem que olhar com cuidado, porque é o que caracteriza, né, o diferencial dessa demonstração. Se a reta R é paralela a alfa, olha só, como? A reta R é paralela a alfa, então a interseção R com alfa é vazia, certo? Concorda? Essa interseção é vazia. Além disso, se essa é paralela a alfa, essa interseção também é vazia. Ou seja, essa interseção com alfa, essa interseção também é vazia, certo? Por que eu estou escrevendo isso? Esse paralelismo nos dá, por definição, que essa interseção é vazia, certo? E esse paralelismo nos dá que essa interseção é vazia, essa com alfa é vazia. Porém, essa reta T, seria essa reta aqui. Essa aqui é uma ilustração, né? Óbvio que não é isso que está acontecendo de fato. Nessa ilustração a gente está considerando a hipótese de contradição. Por isso que esse plano meio que entortou aqui, né? Perdeu a linearidade. Exatamente pela contradição que a gente supôs, né? Da interseção dar uma reta aqui. Bom, então olha só. Como a interseção entre R e alfa é vazia e S e alfa é vazia, e a reta T é de interseção alfa com beta, então, em particular, T está contida em alfa e T está contida em beta. Aqui, nesse caso, juntando o fato de que essas interseções são vazias e T está contida em alfa, a gente chega no seguinte, olha só, a gente tem isso e isso com T contido em alfa. A gente tem que usar essas duas condições aqui, que T está contido em alfa e T está contido em beta. Exatamente as duas condições juntas vão nos dar a contradição. O que ocorre aqui? Agora vamos olhar a teoria dos conjuntos. R interseção com alfa é vazio e T está contido em alfa. Analogamente, essa interseção com alfa é vazio e T está contido em alfa. Vamos olhar as duas, né? As duas juntas. O que vai ocorrer? As duas separadas, né? Essas duas condições, duas a duas. Se a interseção de R com alfa é vazia e T está contido em alfa, logo, e segue que, olha só, segue que essa condição junto com essa, segue que R interseção com T é vazia. Essa interseção, certo? Porque essa interseção é vazia e T está contida em alfa. Logo, R interseção com T é vazia. Agora, a mesma coisa, essa condição junto com essa. Essa interseção com alfa é vazia e T está contida em alfa. Então, vale isso. E, naturalmente, S interseção com T também é vazia. Certo? Essa interseção também é vazia porque está contida em alfa e a interseção com essa é vazia. Certo? Bom, isso é teoria dos conjuntos. Como essas duas interseções são vazias, a gente vai olhar para a questão de paralelismo. A gente vai cair numa contradição aqui. Olha só. Eu tenho que R interseção com T é vazia e essa interseção com T é vazia. Porém, essas três retas, R, S e T, estão todas no mesmo plano. Qual plano? Beta, porque R e S estão em beta e T também está em beta. T está contido em beta dessa interseção, né? Ele está contido em alfa e também está contido em beta. Então, olha só, porém, já estamos chegando no ponto de contradição aqui. Porém, essas três retas, R, S e T, estão todas contidas em beta, certo? E aí a gente cai na questão do paralelismo, que é o seguinte: duas retas, quando você está trabalhando com retas no mesmo plano,
se eu tenho que duas retas estão no mesmo plano, ou elas são coincidentes, ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas. Porém, se elas estão no mesmo plano e a interseção é vazia entre elas, necessariamente elas são paralelas. Por quê? Se a interseção é vazia, não podem ser nem coincidentes nem concorrentes. Então, se duas retas estão no mesmo plano e a interseção é vazia, elas são paralelas. E aí a gente olha os pares aqui, olha só. R e T estão no mesmo plano beta, a interseção é vazia. Então, assim, R e T são paralelas. Olha só, a contradição. R é paralela a T, certo? E, analogamente, S e T estão no mesmo plano e a interseção é vazia. Logo, elas são paralelas também. E S é paralela a T também, certo? Bom, a contradição vai nascer daqui, porque R é paralela a T e S é paralela a T. Porém, ambas passam pelo ponto A. A gente tem o teorema de unicidade, que é o seguinte: dado uma reta T e um ponto A que está fora dela, e está, né, no caso, fora dela, passa uma única reta por A paralela a T. Porém, aqui a gente tem duas retas passando por A paralela a T, que são as retas R e S. Ambas passam por A, né, por construção aqui, e ambas paralelas a T, o que contraria a unicidade de reta paralela a T passando por A. Então, olha só, eu tenho isso e isso com o A pertencente a R e o A pertencente a S também. O que contraria... Então, aqui a gente está contrariando a unicidade de uma reta paralela a outra passando por um ponto dado, fora dela. O que contraria a unicidade da reta. Então, existiria uma única reta, né, da reta paralela a T, passando por A. Passando por A. Beleza? A contradição surge exatamente daqui, né? Porque, dada a reta T e o ponto A fora dela, passa uma única reta paralela a T por esse ponto. Porém, aqui a gente tem duas retas paralelas a T passando por esse ponto. E aí a gente cai em contradição, certo? Essa contradição surgiu da gente supor que esses planos são transversais. Logo, como eu supus que eles são transversais e caí em contradição, não é possível que eles sejam transversais. Como eles poderiam ser só paralelos e transversais, e eu anulei a possibilidade de eles serem transversais, segue que esses planos são paralelos. Portanto, os planos alfa e beta são paralelos, que é exatamente o que a gente queria provar na volta, certo? Com isso a gente conclui a demonstração desse teorema 1, beleza?